repórter imparcial, o homem das informações, Carlos Emanuel. Boa tarde, Carlos Emanuel. Muito boa tarde, ouvintes aí, telespectadores da Web Rádio Classista, programa Momento da Bola. Aí a gente está estreando ali o nosso banner novo, né? Um dos banners, no próximo mês tem outro banner que o Oranilton idealizou, mas agradecer aí ao El Hernandes, né? Que fez esse banner aí espetacular pra gente. A gente vai trazer aí as informações aí agora da Copa América, né? Vamos começar então? Vamos trazer ele, Carlos Emanuel. Hoje eu quero conversar com Elton Silva. Hoje eu quero conversar com o Rogério. Um assunto que me chama a atenção. Mas vou trazer logo o repórter Carlos Emanuel. É isso aí. Vamos aí, Orenilton Vidal, trazer aí a tabela da Copa América. Grupo A. O Brasil desencantou. Grupo A, Orenilton Vidal, aí foi semana passada, Grupo A da Copa América. Vamos aí trazer Brasil na liderança, com 7 pontos. Venezuela surpreendeu aí, 5 pontos, né? 2 empates, 1 vitória. O Orenilton aí deve estar muito feliz com a vitória, com o desempenho da Venezuela, né? Em segundo lugar, Peru em terceiro, com quarto, né? Com 4 pontos, e a Bolívia em quarto. Tivemos aí Venezuela 3-1 na Bolívia. E o Brasil, com o show do Everton Cebolinha, o William, Casemiro e companhia, fizeram aí a festa, né? No caso, Firmino e também o jogador Cebolinha, né? Casemiro, William e Firmino foram os jogadores que fizeram o gol. E o Daniel Alves fizeram os gols da seleção brasileira, que já bota o Brasil aí na primeira colocação. E quinta-feira aguarda o adversário que vai sair hoje à noite, né? Muito bem, eu vou trazer o seguinte, olha. Hoje temos 1 hora de programa, acredito que uns 50 minutos ainda. A gente vai começar um assunto assim. Seleção brasileira, né? Às vezes o ser humano é interessante. Quando tá suja a casa, às vezes eles pegam aquela sujeira, viu, Rogério? E o Hélio? E vai varrer a casa, mas esconde a sujeira debaixo do tapete, né? Eu quero falar um pouquinho sobre a seleção brasileira. Análise, seleção brasileira, 2 jogos, 2 decepções. A verdade foi essa, tanto contra a Venezuela, tanto quanto a própria Bolívia. A seleção conseguiu, diante do Peru, sim, fazer o resultado. Análise desse jogo diante da equipe do Peru, seleção brasileira. Rogério. Boa tarde. Eu começo dando uma continuidade que você falou, a sujeira debaixo do tapete, né? Mas hoje em dia, com a nossa política, nem mais debaixo do tapete essa sujeira deve estar sendo colocado mais. Com o avanço da internet, avanço, né, das redes sociais, a mídia, a digital mídia principalmente, nem debaixo do tapete colocamos mais a sujeira, né? Quando o país Brasil é muito interessante. Quando não vão bem no futebol, vamos mal na política. Quando não vai mal na política, vai bem no futebol. Então o que retrata hoje Brasil está vindo muito mal na política e estava vindo muito mal também no futebol. Foram 2 apresentações abaixo do nível que é a seleção brasileira. Mas me parece que acordaram. Me parece que esse choque de realidade que o Tite implantou no time, deu um time ofensivo, mostrou no último jogo, né? O Brasil vinha daquele futebol pragmático, de toque de bola, meio de campo, pouco ofensivo, muita tática, muita armação da zaga, dos laterais, dos meias e da posição dos atacantes, mas não tinha ofensividade, não era um time agressivo. Um time que joga no 4-3-3, mas não era agressivo. No último jogo mostrou agressividade, mostrou uma seleção brasileira ofensiva, porém com objetivo. Não adianta ser ofensiva e não ser objetivo aquilo que quer fazer. Essas linhas de passe do meio de campo para o ataque foi funilação total. As bolas trançavam do meio de campo afunilando para o ataque. Ou seja, eram bolas do meio de campo em direção ao gol. Não eram bolas tocadas do lado. Essa bola vinha tocando do lado, apenas saíram de bola com a defesa. Quando essa bola chegava no meio de campo, os meias, ali com o Casemiro, ele adiantava essa bola. Ao invés de tocar para o lado e atacar para o lado, era ofensivamente direcionado ao ataque. Com a velocidade do Everton e a velocidade de Gabriel Jesus com o William, que deu 5-0. Ou seja, ele deixou uma seleção ofensiva. Porque antes era uma seleção pragmática. Posição de bola, posicionamento, toque de bola, muito posse de bola.
e poucos gols no ataque, né? O jogo contra a Venezuela, o jogo que eu acompanhei de perto, foi isso aí. Então, tiramos uma expressão muito popular, o dedo da desconfiança que o Brasil poderia ser uma seleção ofensiva, jogou muito bem, foi um time extremamente ao ataque. E o Peru, se podia dizer alguns anos atrás, que era um time ruim. Não. Peru deixou de ser uma seleção ruim há muitos anos. Peru é sim uma seleção boa, foi uma seleção bem organizada, mas não foi, não teve força suficiente para barrar a seleção brasileira. Se o Brasil continuar assim, é o grande favorito para ser campeão. Carlos Emanuel, vou falar só uma coisa aqui para você, Carlos Emanuel. Daqui a pouquinho vai sair uma pergunta que eu quero que você também responda. Sobre o Wellington Silva, a pergunta é a seguinte. Wellington, estamos vivendo o futebol brasileiro. O Carlos Emanuel foi muito feliz quando falou do Cebolinha, né? E hoje, seleção brasileira, que eu vou depois retornar até pro Rogério, que é o que eu quero mais conversar aqui hoje, é sobre seleção brasileira, sobre a Copa América, depois nós vamos para o feminino. Mas a pergunta que eu quero te fazer, seleção brasileira, no jogo quinto, né? Um jogo que o Neymar, né, não jogou. Como é que tu avalia a situação da seleção brasileira diante da equipe do Peru vencendo 5-0? Primeiro, avaliando em relação à Venezuela, o Brasil fez um jogo mais ou menos, né? Não se colocou tanto como ofensividade como o Rogério falou. É porque você precisa que seu meio-campo funcione, né? Quando seu meio-campo funciona bem, os atacantes são bem municiados e realmente você tem mais chance de gol. O Brasil teve, né? Teve 3 gols anulados, mas a gente viu que o Felipe Coutinho não foi tão bem. E nesse jogo contra o Peru, ele já se colocou melhor em campo, chamou a responsabilidade. Quando o seu meio-campo aparece, realmente você tem muito mais chances de ataque, né? E foi o que houve. O Brasil com toques de bola muito rápido, ora pela esquerda com o Everton, que sempre parte para cima, é ousado, ora pela direita o Firmino, também muito consciente das suas jogadas. Pena que o Gabriel não fez o dele, né? Mas quem teve ali conseguiu efetuar bem o seu papel, colocou para dentro das redes. E é o ponto negativo que eu ainda vejo, é essa questão que eu queria ver o Paquetá jogar também, eu não vi ainda, que é outro cara que eu gosto muito do futebol, ousado, canhoto. E outro ponto negativo que eu vi desse Brasil foi a questão do Gabriel Jesus mesmo. Por ter perdido aquele pênalti, a gente viu aquele quase chorando, indignado. Eu não sei se eu entendi dessa forma. Eu vi como uma questão muito pessoal, muito individualista dele. Por estar triste, porque não fez o gol dele. Eu acho que ele devia estar feliz porque o time dele ganhou de 5-0. É um esporte coletivo. Você tem que estar feliz pelo coletivo. Ali jogam 11, ganham 11. Quando perde os 11. Ele ficou triste porque não fez o dele. Eu achei muito errado isso da parte dele. Entendeu? Carlos Emanuel. Concordando aí, pegando a fala do Rogério Biola e do Wellington Silva, fazendo assim um resumo, né? A gente vê na Copa do Mundo de 2018, na Rússia, que o Brasil jogava realmente dessa forma. Um time com a qualidade dos jogadores brasileiros, com habilidade, com toque de bola, refinado, que é uma tradição do futebol brasileiro, drible, né? E ele jogar daquela forma retranqueiro, como digamos o Dimas Silgueiros aqui, trazendo pro futebol cearense, o próprio Tite no Corinthians fez. Eu acho que quem tem as peças que tem a seleção brasileira, jamais pode imitar o estilo da Europa, né? Claro, pode pegar alguma variação ou outra do futebol europeu, mas imitar completamente você não pode. Você tem uma qualidade, você tem o Arthur que sabe sair com a bola, tem o Felipe Coutinho, você tem o próprio Everton, Cebolinha, que encaixou muito bem, e o próprio Neymar tá agora tá preocupado agora, porque o menino tá voando, o cearense, de Maracanaú, e o nosso Gabriel de Jesus encaixou bem ele na direita, saindo mais da área, deixando o Firmino lá sozinho esperando a bola, né? E fez o que? Os laterais, tanto o Daniel Alves como o Felipe Luiz, eles não estão avançando muito, eles estão ficando ali mais na contenção, esperando ali uma bola que possa surgir para eles, né? No caso, em profundidade, como foi o caso do Daniel Alves que fez aquele gol. Eu acho que o Brasil evoluiu pra caramba. O Tite não tá jogando do jeito que ele gostaria, ele tá jogando do jeito que é para jogar. É pra jogar, então você não pode querer jogar
da sua forma. E treinador é teimoso, ele gosta de ter o seu estilo. Mas ele não tá trabalhando ali para ele, tá trabalhando para a seleção. Até porque ele não tá trabalhando num time de futebol, né? Tá trabalhando numa seleção brasileira. Então a seleção brasileira faz gosto de todos. Você tem que agradar 220 milhões de torcedores. Imagine você agradar 220 milhões de torcedores, tem que fazer o que a torcida quer. Que nós somos pentacampeões mundiais, nós somos o melhor futebol do mundo, queira ou não queira, nós temos os melhores talentos ainda. Né? Então tem que jogar conforme o talento nós temos, como o Carlos Manuel falou. Só que a seleção brasileira, quando entra em qualquer campeonato, até num jogo amistoso que não tem nem essa importância toda, a obrigação é ganhar. Então tem que ter uma mentalidade de vencedor. Ele tem a sua filosofia de vencedor. Mas estava sendo emplacada essa filosofia de time de futebol. Ele começou a emplacar a partir desse jogo uma seleção brasileira. Então a mudança foi grande mesmo. O elenco se comportou muito bem. Viu uma seleção diferente. Uma seleção que o torcedor brasileiro quer ver. Né? Vocês vão ver a diferença do próximo jogo lá em Porto Alegre. Vão lotar o estádio, vão aplaudir, vão vibrar. Agora, se mostrar o futebol que mostrou contra a Venezuela, vão vaiar. E vai ser sempre assim. Essa metodologia de torcer para a seleção brasileira não vai mudar nunca. O Brasil tem que entrar em campo, tem que ganhar de 10, 5, 8, tanto que for. Importante que saia vencedor. Muito bem. Fica à vontade, Wellington. Vamos lá com os alôs aí, né? Que privilegiar a nossa audiência aí, né? O Assis Alves, boa tarde, galera do programa Momento da Bola. Estou com a minha esposa acompanhando o programa. Hoje muito bom, um abraço a todos. O Leonardo, o resultado é Gabriel, William e Everton. Né? Lembrando aí que o William foi que o Tite trouxe no lugar do Neymar, né? Todos contestaram, muita gente. Queria muito o Vinícius Júnior, Lucas, né? Mas o William é um cara experiente. E quando entra, tá dando conta do recado. Muito bem. Ó, nós estamos falando da Copa América. Depois vou fazer uns questionamentos, né? Nós estamos falando do jogo de sábado, né? Da seleção brasileira. Aí nós vamos continuar. Depois dessa continuação, é onde eu vou chegar na grande... Onde eu quero chegar no grande momento do nosso programa. Na bomba. Na bomba. Na bomba. Continua, Casa Manuel. Orenilton Vidal, Grupo B da Copa América. Vamos trazer aí a tabela. Grupo B. Surpreendente, não surpreende, né? A Colômbia com 9 pontos, 3 vitórias. A Argentina aí passou um sufoco para se classificar. Foi buscar na última rodada a classificação, venceu o Catar por 2-0. Estamos vendo aí. O Paraguai perdeu para a Colômbia de 1-0, mas tem uma chance, apesar de ter 2 pontos, ele torce para o jogo mais à noite, né? Sai empate, né? Então, aí o Catar termina em último lugar, né? Paraguai com 2, Catar em último, se despediu, mas mostrou uma seleção realmente razoável a questão do Catar, né? E aí, esses jogos, a Colômbia já está credenciada para jogar na sexta-feira, né? Se eu não me engano. Aí vai aguardar adversário, qual adversário que sai aí da rodada, né? Continua aí, Casa Manuel. Peraí, depois nós vamos chegar. Vamos grupo C, né? Grupo C, vamos lá pro grupo C. Vamos grupo C, Orenilton Vidal, que é o grupo que vai definir a classificação. Esperar o Orenilton mudar a tela do grupo C, né, Orenilton? Grupo C, Chile também fazendo uma ótima campanha com 6 pontos. Uruguai em segundo com 4, Japão 1 e Equador 0. A rodada se encerra hoje, terceira rodada, a partir de 8 horas, Chile e Uruguai no Maracanã. Esse jogo é importante porque quem ganhar aí vai estar na transmissão da gente sábado, né? Vai ser o jogo que a gente vai Poderá ser o Chile, no caso. Porque aí, né? o Chile joga pelo empate. Se o Uruguai ganhar, a gente transmite o jogo do Uruguai. Soares, Cavani, né? Se o Chile ganhar, a gente vai... Arturo Vidal vai ser o time do Chile. E o Chile é a atual seleção campeã, né? Bicampeão mundial. E o Equador e o Japão vão definir aí Copa América. O terceiro colocado na classificação geral. Se os dois empatarem, aí os dois morrem abraçados e dá a vaga pro Paraguai. O né? Chile aí é provável que seja jogo de amigo, né? Chegou a hora. Empate e os dois passam, né? Dois passam. Agora chegou a hora da onça beber água. A gente está analisando aqui a situação da Copa América, que são os representantes do Sul, né? Da América do Sul, nosso continente. Aí me chama a atenção Chile, Venezuela e Colômbia. Por que me chama essa atenção, onde eu quero trazer a bomba? Porque eu analiso a situação, quem são os jogadores do Chile, quem são os jogadores da Venezuela e da Colômbia, se não for hoje o elenco completo, os 11 jogadores.
Análise sobre esses 3 times.